Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes desse webinar de gestão energética em plantas de biogás, onde a gente vai falar especialmente da questão de performance de plantas de biogás. Para esse webinar, estão aqui os membros da CHP Brasil, o Péricles Pinheiro e o Rodrigo. E do SEI Biogás, estamos eu, Felipe Marques, e a Juliana Sommer. Quando a gente fala de performance de plantas de biogás ou de gestão de eficiência energética em plantas, né, lembrando que o Brasil já superou a barreira das 800 plantas de biogás no país, e a maioria delas utiliza o biogás para a geração de energia elétrica. É de longe a aplicação mais difundida do biogás no Brasil. E quando a gente fala de performance de planta de biogás, a gente consegue dividir em blocos. O bloco de garantir produção de biogás, onde a gente precisa de biogás sendo produzido em qualidade, e a parte de geração de energia, onde o biogás produzido consegue ser utilizado de uma forma bastante eficiente para a geração de energia elétrica. Então, a gente, dessa mesma forma, vai dividir esse webinar de hoje. Então, inicialmente, para falar do tema biogás, eu vou trazer a Juliana Sommer. A Juliana é mestre em energia e sustentabilidade pela UNILA. Ela é especialista em engenharia diagnóstica, patologia e perícias na construção civil, engenheira civil e tecnóloga em alimentos. Ela atualmente é gerente de operações no SEI Biogás, com atuação há mais de 10 anos em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e prestação de serviços de energias renováveis, especialmente o biogás. Tem experiência na gestão e operação de plantas de biogás, ensaios laboratoriais da produção de biogás e em sistemas de gestão conforme a BNT-NBR ISO 17025. Boa tarde, Juliana, a palavra está contigo. Obrigada, Felipe. Obrigada pela apresentação. E é uma satisfação poder falar desse assunto aqui, porque, como você disse, né, eu estou há 10 anos nessa caminhada, e é possível perceber a evolução que o setor teve ao longo desse tempo, e mais do que nunca é um assunto de, ok, eu tenho uma planta, mas como que ela performa aquilo que estava lá no projeto? Então, é nessa direção, é nessa abordagem hoje que eu vou conversar um pouco com vocês. E vamos lá. Então, o tema aqui do nosso webinar é eficiência energética nas plantas de biogás, e a minha abordagem vai ser mais voltada para a parte de substratos até a produção do biogás, porque depois o Rodrigo vem falando para vocês, então, sobre a geração de energia elétrica. E, de modo inicial, falando um pouco sobre o SEI Biogás. Então, só para contextualizar aqui quem nós somos como instituição, nós somos uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, em formato de associação dedicada ao desenvolvimento da cadeia do biogás. Nós temos como missão promover o desenvolvimento sustentável da cadeia do biogás e de outras energias renováveis. Então, faz parte do nosso DNA conectar quem tem um problema relacionado à questão de resíduos, quem gostaria de gerar biogás, quem enxerga a oportunidade de produzir biogás, com as pessoas que têm, ou as empresas que oferecem as soluções para isso. Então, faz parte do nosso DNA como SEI Biogás. Nós não somos comercializadores de equipamentos, de produtos, nada desse tipo. Nós realmente fazemos uma ponte entre quem precisa de uma solução e quem comercializa uma solução. E falando mais especificamente aqui, então, sobre uma planta de produção de biogás ou a performance de uma planta. Nessa imagem, eu trago de uma forma bem resumida e até ilustrativa o que basicamente é um sistema de biodigestão. Nós temos a geração de substratos, aqui há esse enfoque para a parte de resíduo animal, né, porque são muito comuns
as plantas de produção de biogás a partir de efluentes de suinocultura, de bovinocultura também. Mas existem outros tipos de substrato que têm sido bastante utilizados na produção de biogás também. Resíduos sólidos urbanos, resíduos de um pouco mais difícil degradação. A indústria sucoalcooleira tem estado presente de uma maneira bem forte no mercado do biogás. Então, são variados os tipos de substratos. O biodigestor, que é o equipamento onde acontece, né, os processos químicos e bioquímicos para que ocorra a produção do biogás. E depois uma lagoa, que tem um digestato, que a gente comumente chama de biofertilizante, que também tem o seu valor nessa cadeia. Mas eu preciso conhecer, em primeiro momento, o que é que está entrando no meu sistema. Eu preciso conhecer quais são as características do meu substrato. Eu preciso entender se o comportamento desse meu substrato é de rápida degradação, se esse substrato demanda algum tipo de pré-tratamento, se eu fazer a codigestão com um outro tipo de substrato, como é que vai ser esse comportamento, se eu continuo tendo uma degradação rápida. Então, eu preciso conhecer aquilo que a gente não mede, a gente não conhece. Então, primeiro ponto, numa planta de produção de biogás, eu preciso conhecer quais são as características do meu substrato. Posso trazer exemplos aqui do tipo, é muito comum na literatura falar que, em geral, biodigestores de modelo lagoa coberta, eles têm uma boa performance se você trabalhar com resíduos na ordem de até 3% de sólidos totais. Mas é muito comum também, até por dados de medições aqui do nosso laboratório, que efluentes que saem de sistemas produtivos de suinocultura, especialmente em lâmina d'água, que eles tenham taxas mais baixas de sólidos totais, na ordem de 1%, às vezes 1,5%. Então, quando eu penso que o meu equipamento ele pode estar sendo subutilizado em relação a isso, é necessário pensar em estratégias de como vencer isso. Então, eu vou mexer no manejo lá da minha granja para que seja utilizado uma quantidade menor de água, ou eu posso fazer algum tipo de adição de outro substrato para subir um pouco essa taxa de sólidos totais. Isso tudo precisa ser medido e conhecido para que seja tomada alguma ação, então, para melhorar a performance daquilo que eu espero em relação ao meu substrato. Na saída do biodigestor, também você precisa medir quais são as características do teu material. A taxa de sólidos, o potencial de produção, quando eu não conheço ainda, é importante medir na saída do biodigestor também. E por que isso é importante? Pode ser que eu não esteja conseguindo retirar boa parte da capacidade orgânica, da matéria orgânica que o meu substrato tem. Então, está com alguma dificuldade ali no meu sistema de biodigestão. Pode ter acontecido a formação de algum caminho preferencial, eu posso estar com algum problema de ordem microbiológica mesmo, que os micro-organismos não estão sendo capazes de degradar aquele substrato. Então, primeiro, eu não tenho uma planta, eu preciso conhecer o substrato que eu vou utilizar. Eu já tenho uma planta, eu preciso conhecer o que está entrando no meu biodigestor e o que está saindo do meu biodigestor. Então, minimamente medir características como sólidos totais, a DQO, o pH desse substrato, avaliar se tem a presença de alguns tipos de contaminantes, né? Aí, quando a gente fala até de outros substratos, saindo um pouco, né, dos efluentes de suinocultura, mas indo, por exemplo, para a sucroalcooleira ou para efluentes industriais. Às vezes é comum que no processo industrial seja feita a adição de alguns produtos naturais do processo industrial, mas que para a biodigestão eles são vistos como contaminantes. E eu medir, primeiro, conhecer quais são esses contaminantes que ali estão presentes e depois medir em que concentração eles lá estão, é muito importante também para que medidas possam ser tomadas. Onde eu, de alguma forma, se possível for,
remover esses contaminantes antes da entrada do meu sistema ou remediar, de que forma que eu vou, então, conviver com a presença desses materiais aí. E além disso, quando eu conheço, então, essas características, eu tenho ferramentas, as ferramentas mínimas necessárias para fazer ajustes no meu tempo de retenção hidráulico, na minha carga orgânica volumétrica, em outras características que podem vir a apresentar um melhor desempenho, um maior ganho, uma maior produção de biogás, utilizando o mesmo equipamento que eu tenho instalado, que é o meu biodigestor. Então, essa é a principal abordagem que nós podemos fazer em relação a um sistema de biodigestão de modo geral. E quais são os objetivos, né? Por que é que eu quero, então, alcançar lá o meu número de projeto? Por que que eu não vou simplesmente fazer o meu projeto inicial, ok? O meu potencial de produção de biogás foi pré-estabelecido lá no projeto, e eu sei que o meu potencial de alcançar esse. E aí, como é que eu vou ter informações, então, porque o que é comum as pessoas trazerem para nós? O meu sistema de biodigestão não está funcionando, né? Aí, mas o que te leva a crer que o teu sistema de biodigestão não está funcionando? Eu não consigo gerar a energia elétrica que estava prevista no meu projeto. Aí a gente inicia uma série de perguntas do tipo, mas a qualidade do seu gás, como que tá? É o teu gás que de repente não está conseguindo ter a qualidade necessária para que o teu gerador desempenhe de maneira adequada? Depois o Rodrigo vai abordar um pouco mais esse tipo de detalhamento. A pessoa não sabe como que é a qualidade do gás. A gente pergunta, como que era a qualidade de projeto ou a característica de projeto do teu substrato? A pessoa não faz um monitoramento ou nunca sequer mediu como que está a característica do material que está entrando. Como que está o desempenho do equipamento biodigestor? Também nunca mediu as características do material que está saindo do biodigestor. Então, se você não conhece minimamente cada uma das etapas que acontecem ali no seu sistema, você não vai ter as respostas mínimas para que você consiga atacar qual é o problema, então, que você precisa resolver para que você passe a alcançar essa performance que estava pré-estabelecida lá no seu projeto. Tá? Então, a partir do momento que eu enxergo, né, parâmetros, manejo de substratos, então, eu estou fazendo a alimentação do meu reator de maneira adequada, é necessário algum pré-tratamento, que talvez por algum motivo eu não tenho feito nele, adequar a dieta do meu biodigestor, que é isso que eu comentei. Pode ser que eu previ um biodigestor para trabalhar com um tipo de substrato com uma característica, voltando com 3% de sólidos totais, o meu efluente está com uma característica menor, então eu estou com menor taxa de sólidos totais. Será que eu posso adicionar um outro material, então, para alcançar esses 3%? E utilizar o mesmo equipamento, o mesmo sistema que está implantado? É uma rota que nós podemos seguir, que pode ser adotada, desde que você conheça aquilo que você vai usar ao longo desse processo. Você mexer em parâmetros operacionais como ajustes na agitação ou na recirculação do teu substrato também são fundamentais para que a gente consiga alcançar essa performance de projeto. Então, às vezes, é a rotação em que está sendo feita essa agitação, a forma que está sendo feita a recirculação do substrato. Em lagoas cobertas, que por vezes o pessoal faz a recirculação, se ela acontece, a retirada do ponto certo e a entrada do substrato novamente pelo ponto adequado, a frequência com que isso acontece. Então, são detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora de você proporcionar o melhor cenário ou o melhor ambiente para que os micro-organismos possam, de fato, cumprir com o papel deles ali no processo de biodigestão, que é converter a matéria orgânica em biogás. A partir do momento em que eu conheço isso também, eu posso entrar nessa parte que eu comentei antes com vocês, do incremento de carga orgânica volumétrica, ou até mesmo ajustar o meu tempo de retenção hidráulico.
Trazendo exemplos sobre isso, pode ser que eu estou trabalhando com esse projeto, que eu tinha a previsão de 3% de sólidos totais, eu não consegui, então, estou trabalhando com substrato que tem uma taxa de sólidos menor do que isso, e eu não tenho nenhum outro material ali de maior quantidade, por exemplo, de sólidos, onde eu possa fazer esse equilíbrio para alcançar essa taxa de 3%. Alguns caminhos que eu posso adotar, por exemplo, ajustar o meu tempo de retenção, o tempo de retenção hidráulico, que é o tempo que o material vai ficar dentro do biodigestor. Ah, Juliana, mas como é que eu posso fazer isso? É um dos caminhos, por exemplo, que é utilizado em unidades que o pessoal quer ter um aumento de plantel. Então, hoje eu trabalho, tenho uma granja de suinocultura com uma produção de 8.000 suínos. E eu quero aumentar a quantidade de suínos aqui da minha unidade para 10.000. Um cenário desse tipo, para ilustrar. Então, é necessário eu construir um outro biodigestor para que eu possa absorver o efluente desses 2.000 suínos que estão sendo acrescentados aqui na granja? Não necessariamente. Pode ser que eu consiga absorver o efluente vindo desses 2.000 suínos adicionais por meio desses ajustes que eu vou fazer. Ou de reduzir a água que eu estou utilizando lá, e aí eu alcanço, sim, a questão aí da taxa de sólidos limitante do equipamento. Posso trabalhar reduzindo o meu tempo de retenção hidráulico e pensar em ter um sistema de tratamento de efluente. Se meu objetivo maior aqui for extrair o potencial de produção de biogás, eu posso pensar em ter um sistema de tratamento de efluente complementar, para que eu termine esse tratamento do ponto de vista ambiental para lançamento. Então, são ajustes que a gente consegue fazer quando conhece quais são as características da planta. Então, vou insistir na frase, eu não consigo melhorar aquilo que eu não conheço. Aquilo que eu não meço, eu não sei exatamente ou de fato quais são as características. E por isso é fundamental que plantas de biogás que querem alcançar uma alta performance, que querem ter bons resultados, que querem ter uma boa produção de biogás e estável, precisam minimamente conhecer quais são as características do que tem ali, do efluente de entrada do sistema, do efluente de saída do sistema e do biogás que está gerado. São os 3 pontos mínimos de medição que precisam existir em uma planta que tem boa performance. E qual é o caminho, então, né? Se nós formos pensar em 3 etapas aqui para o alcance da alta performance de um sistema. Compreender o meu contexto técnico e tecnológico, tanto do equipamento biodigestor, quanto do equipamento grupo motogerador. Eu preciso ir lá e enxergar o que é que está instalado, se está adequado para aquilo que eu estou trabalhando, porque pode ser, por exemplo, que eu esteja com um sistema instalado que ele não é adequado para o material que eu estou trabalhando. E isso precisa ser reconhecido, esse tipo de ajuste precisa ser feito. Os equipamentos, os sistemas, eles têm limitações tecnológicas que precisam ser respeitadas. Se a gente quer que eles entreguem um bom resultado, que eles entreguem um bom desempenho, eles precisam operar dentro das suas condições tecnológicas de projeto. A segunda etapa, então, eu fui lá e compreendi o que é que eu tenho instalado. Eu tenho que monitorar tanto resultados técnicos quanto financeiros. Então, o meu biogás, eu estou conseguindo produzir um volume de biogás que estava em projeto. Esse biogás que eu estou produzindo, ele tem boas características de metano, ele tem um baixo teor de H2S. Então, eu preciso medir, monitorar, para que eu conheça, então, como é o meu sistema. E a etapa 3 é uma maturidade operacional, que é quando, de fato, eu chego num ponto em que eu alcanço a performance que é desejada. Esse é o ponto onde a gente já tem o máximo da produção de biogás que é possível ali na unidade, com a melhor concentração de metano que é possível, mais energia elétrica sendo gerada e mais custos sendo evitados na minha planta, na minha usina, na minha unidade industrial. E isso é o que, na verdade, quem faz o investimento espera, é alcançar
essa maturidade. Só que para que a gente chegue nessa etapa da maturidade, essas outras etapas, elas precisam ser percorridas e vencidas para que aí, então, a gente alcance essa maturidade operacional. E trazendo para vocês aqui, por fim, então, como o Felipe falou lá no começo, hoje eu atuo na área de operações aqui do SEI Biogás, onde nós fazemos tanto a parte de laboratório quanto a parte de operação de plantas de produção de biogás, mas o SEI Biogás, ele atua em outras áreas também, como capacitação técnica, inteligência de mercado, assessoria técnica e regulatória, desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento da cadeia de biogás. Então, esse é um pouco, né, de uma maneira bastante resumida, o portfólio de serviços aqui do SEI Biogás. E nós, como instituição, então, estamos à disposição de quem enxergar dentro desse portfólio que existem oportunidades de nós trabalharmos juntos, então, ou de que o SEI Biogás possa ofertar algum desses serviços para o seu empreendimento. E eu agradeço a atenção de vocês e agradeço as perguntas que serão enviadas aqui no chat, fico à disposição para respondê-las. Obrigada, pessoal. Obrigado, Juliana. Excelente a tua apresentação. E muito importante, especialmente, valorizar a questão de que plantas que foram projetadas e hoje não estão performando como poderiam, ainda conseguem alcançar essa performance, né? E a melhor forma disso avançar é conhecendo bem como a planta está performando hoje e desenhar um plano de ação para alcançar a alta performance, né? Então, excelente. A gente gosta de reforçar bastante que a questão do melhor biodigestor, por exemplo, quem decide é o substrato e o manejo que o teu time está melhor familiarizado. Então, conhecendo bem o substrato, a chance de você definir bem uma rota tecnológica e estabelecer um manejo que seja aderente à performance é bastante grande. Então, conhecer melhor é a melhor forma de conseguir alcançar alta performance. Obrigado, Juliana. A Juliana volta com a gente no final para as perguntas, junto com o Rodrigo. Eu gostaria agora de chamar o Rodrigo Augusto, da CHP Brasil. Lembrando que a CHP Brasil foi a primeira associada mantenedora do SEI Biogás, um grande parceiro do SEI Biogás há bastante tempo. O Rodrigo Augusto é profissional mestre em Química pela Universidade Federal do Paraná, especialista em biogás pelo Programa Brasil-Alemanha para o desenvolvimento do biogás, o ProBiogás, especialista em Química Analítica Ambiental também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e graduado em Química Ambiental pela UTF-PR. Há 15 anos atua na área de tratamento de esgotos domésticos e efluentes industriais, desenvolvimento tecnológico de sistema de tratamento de água, efluentes, resíduos e aproveitamento energético de biogás. Rodrigo, seja bem-vindo. A palavra está contigo. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Agradeço também aí a oportunidade da gente estar falando aqui sobre um tema de uma importância tão grande, né? Não só a questão do biogás, mas pegando em aspectos bem específicos aí, como é a questão da performance, e principalmente o foco que eu vou dar aqui, que é a eficiência energética aí em plantas para geração de energia, né? Então, até pegando o gancho daquilo que a Juliana falou, um dos pontos muito importantes aí que a gente precisa observar é que existe uma integração de vários fatores que vão determinar a performance, tanto técnica como financeira, de um empreendimento, né? E no caso dos negócios com biogás, essa integração de fatores, ela se inicia lá mesmo na criação dos animais, na maneira como é feito o manejo do resíduo, na forma na qual ele é alimentado no biodigestor, no controle operacional que você dá no biodigestor. A Juliana falou aí da importância que se tem do manejo correto, né, do correto controle operacional desse sistema para que você possa ter biogás em quantidade e qualidade suficiente para fazer um uso, né?
E aí é claro que entram outros atributos, como a medição desse biogás, o tratamento dele, tecnologia implementada para a geração de energia, a forma na qual o uso da energia será dado. Então, tudo isso vai determinar o resultado final. Né? E nesse aspecto, a gente gostaria de focar aqui um pouco sobre a eficiência energética. Né? Então, a primeira questão é a seguinte: a eficiência energética é a maneira na qual a gente mede a quantidade de energia que se entrega por uma máquina, né, em relação à quantidade de combustível que ela consumiu. Né? Então, a gente precisa lembrar que, dentro de um grupo gerador, o que acontece são processos de transformação da energia. Essencialmente, a energia química do biogás, ela é convertida em energia mecânica, que é, então, convertida em energia elétrica. Então, ao longo dessas etapas de transformação, pelas leis da termodinâmica, você tem perdas de energia. Né? Então, a tecnologia na qual é embarcada nesse grupo gerador, ela vai ser determinante em quanto de perda que você vai ter ao longo desse processo. É claro que a ideia é minimizar o possível dessas perdas. Você ter o mínimo o máximo de aproveitamento, o mínimo de perda. Né? Então, só para trazer um exemplo aqui, né, se a gente pegar aí o nosso gerador, o CHP 400, ele é uma máquina que entrega 250 kW em regime contínuo. Se eu utilizar para isso biogás a 65% de metano, esse gerador ele vai consumir 107 normal metros cúbicos por hora. Então, você fazendo essa relação, 250 divididos pelo 107, 2,33 kW por normal metro cúbico, certo? E aí entram algumas questões bastante importantes que a gente precisa observar. A primeira delas é a precisão na qual essa vazão ela é medida. Tá? A grande maioria dos dispositivos para medição de vazão utilizados no biogás são dispositivos de vazão mássica. Então, a composição química ela ganha uma importância muito grande, né? De forma que a calibração desse equipamento ela não pode ser feita com ar comprimido. Você não pode calibrar com ar comprimido e colocar ele para medir biogás. Você tem que calibrar ele no máximo de proximidade daquele gás na qual ele vai fazer a medição. Por quê? Porque a composição ela é totalmente diferente entre ar comprimido e biogás. Mudou a composição, aquele sinal que você vai pegar de vazão, ele vai ser meramente uma aproximação grosseira. E como, de novo, a composição química ela torna-se muito importante, é necessária a compensação constante e online, em tempo real, da composição química em relação ao sinal de vazão, para que aí sim você tenha a precisão adequada dessa medição. Tá? Essa medição ela tem que ser também em condições normalizadas, em CNTP. Por quê? Porque é uma referência. Né? Você tem um dado de referência. Se você pega a condição de campo, na mesma localidade, se você for 1 quilômetro para frente, as condições de campo já podem mudar em termos de pressão, temperatura. Então, a condição CNTP é uma condição geral para todos. É uma condição normalizada. Tá? E, quando eu dei o exemplo, eu falei em relação ao biogás 65% metano, porque isso me dá a ideia de um PCI, de um poder calorífico. Né? E esse poder calorífico que a gente precisa utilizar é o poder calorífico inferior. Tá? O poder calorífico superior, ele leva em consideração a quantidade de energia necessária para a vaporização da água. Essa quantidade de energia, ela não entra em nenhuma parcela de aproveitamento energético dentro de um grupo gerador. Então, na verdade, a referência para um cálculo desse tipo é o poder calorífico inferior, é aquilo que efetivamente de energia está sendo aproveitado pelo sistema. E aí existem, então, vão entrar alguns critérios aí que vão determinar a eficiência energética da máquina. Um deles eu já comentei, que é a questão da tecnologia embarcada nesse grupo gerador. Tá? Porém, existem dois outros fatores de extrema importância, que são, primeiro, a qualidade do tratamento desse biogás. Né? A qualidade do biogás em si que está sendo entregue. E a correta operação e manutenção desses equipamentos. Tá? Aqui, em termos de qualidade do biogás, se a gente pegar, por exemplo, o ácido sulfídrico, o H2S, ele é extremamente corrosivo. Ele vai ocasionar sérios danos a partes mecânicas do motor. Eu até trago como exemplo aqui um comparativo aí para vocês terem uma ideia de um cabeçote novo e um cabeçote danificado por problemas de excesso de H2S. A gente tem que lembrar aqui o seguinte: uma planta biogás ela precisa entregar energia pelo menos umas 600 horas por mês. Então, se você pegar e fizer o seguinte comparativo, entra no teu carro
e dirija ele a 60 km por hora durante 600 horas seguidas. Você vai fazer 36 mil quilômetros. 36 mil quilômetros já está passando da terceira revisão de concessionária. Tá? Agora, você pega e faz isso com um combustível de baixíssima qualidade. Tá? O motor do carro vai sofrer demais. Ou você pega e faz isso colocando água dentro do tanque, tá? Que é a questão da remoção da umidade. Então, para o grupo gerador, é a mesma observação que a gente vai fazer. Certo? O combustível ele precisa ser de qualidade. As peças utilizadas, elas também precisam ser de qualidade e precisam ser adequadas a um grupo gerador. Aqui até vou usar um exemplo que acabou se tornando um pouco comum, as pessoas acharem que utilizar vela veicular é a mesma coisa que utilizar uma vela propícia para um grupo gerador, o que não é. A vela do gerador ela é muito mais tecnológica do que uma vela veicular. A vela pode até parecer ser uma coisa muito simples, só faz uma faísca, mas existe muita tecnologia por trás de se fazer essa faísca. Ela tem que fazer na hora certa, durante um tempo certo, no local correto. Então não é tão simples assim, você simplesmente querer reduzir custo operacional fazendo uma adaptação para um tipo de peça que não é adequado àquela realidade. Então tudo isso vai definir a eficiência energética e que vai interferir muito na performance da usina. Né? Então, a gente precisa se preocupar com um binômio que ele é qualidade do tratamento e a estabilidade desse tratamento do biogás. Tá? E aí, conforme a nossa experiência aí já passam de 11 anos de atuação no mercado aí para soluções para biogás, o que a gente normalmente vê é o seguinte: sistemas que tenham muita simplicidade, eles têm um investimento muito menor. O que, num primeiro momento, para quem está ali fazendo esse investimento, o produtor rural, quem quer que seja que está colocando aquele projeto em pé, parece ser vantajoso. Estou fazendo uma economia. Porém, esses sistemas de maior simplicidade, eles são acompanhados de baixa eficiência e baixa estabilidade. E aí, toda essa economia que você fez no momento de investir, ela se torna custo operacional para o resto da vida. É aquilo que eu sempre falo com os nossos clientes, que é a eterna briga do CAPEX contra o OPEX. É a briga do investimento contra custo operacional. Né? E aqui eu até trago alguns exemplos práticos. Então, por exemplo, se a gente for pegar a questão da filtração. Então, vou pegar a mesma situação aí que a Juliana falou. Né? Um produtor suíno, né, eu tenho lá biogás produzido através da biogestão de dejetos suínos. Eu vou ter algo em torno dos seus 5.000 ppm de H2S. Tá? Se eu colocar simplesmente um sistema de filtração com carvão ativado como uma etapa única de tratamento, beleza, o investimento é pequeno. Tá? Porém, a suscetibilidade desse sistema a oscilações de carga, ela é muito grande. Sistemas de filtração, eles são dependentes de um tempo de retenção hidráulico muito pequeno. Você tem poucos segundos entre a entrada do biogás do lado e a saída do biogás do outro. Tá? É um sistema dependente de variáveis como pressão, temperatura, que constantemente estão mudando na produção do biogás. E vamos lembrar que é um sistema fundamentado numa retenção física de partículas. Então, você precisa constantemente trocar esse elemento filtrante, a cada 15 dias, 30 dias, 45 dias, o que quer que seja. E aí é claro que o custo operacional ele vai depender do tamanho dessa unidade de filtração. Mas você vai ter ali os seus 10, 15, 20 mil reais por mês, geralmente em troca de elemento filtrante. Agora, se eu for numa contrapartida e pensar num sistema de alta tecnologia, como, por exemplo, a dessulfurização por microaeração, junto com a medição online em tempo real desse biogás, o custo de implementação é bem mais alto, com certeza. Porém, a suscetibilidade desse sistema de tratamento para oscilações de carga é muito pequena. Ele é fundamentado num princípio biológico que utiliza o volume do biodigestor como tempo de retenção, que é da ordem de dias e dias e dias, não da ordem de segundos ou minutos. Então, isso fornece segurança operacional, isso te dá estabilidade do processo. Em termos de custo operacional, você tem geralmente um soprador de potência inferior a 1 kW, mais uma calibração anual que é feita nesse sistema de medição de biogás. Aqui a gente está falando dos seus 15, 20 mil reais no ano, o que vai dar aí pouco mais de R$1.000 por mês. Então, de novo, é a briga do investimento contra o custo operacional. Um outro exemplo que a gente sempre traz é a questão da desumidificação.
eu posso fazer simplesmente uma purga gravitacional. Né? Eu vou ter ali 50, 100 reais de tubo de PVC que eu gastei para fazer. Mas eu preciso de uma pessoa constantemente vistoriando, abrindo uma torneirinha, vendo se está saindo água pela purga. Tá? Isso coloca em risco a segurança operacional. Por quê? A probabilidade de arrastar água para dentro do motor é muito grande. Eu não consigo ter uma pessoa toda hora vistoriando isso. Né? E arrastar água para dentro do motor, isso vai trazer a disponibilidade da usina geralmente para baixo de 50%. Né? Em contrapartida, se a gente pensar num sistema, de novo, de maior tecnologia, por exemplo, desumidificação por resfriamento do biogás, né? Uma alimentação controlada por um quadro que tem uma inteligência para maximizar a eficiência energética, né? Reduzir o consumo energético desse processo de desumidificação, que é claro que ele consome energia, tá? Mas existem formas de se tornar isso eficiente. Aí sim você tem, né? Claro, primeiro, um custo de implementação mais alto, com certeza. Porém, variáveis que estão constantemente sendo medidas, que vão trazer segurança operacional. Né? E aí a probabilidade de arrastar água para dentro do equipamento é muito, muito menor. Né? E aí você tem a possibilidade de elevar a disponibilidade dessa usina, pelo menos acima dos seus 85%. Né? E é exatamente nesse ponto que eu queria também pegar um gancho, que é o seguinte, é a disponibilidade de máquina. Quando a gente fala de eficiência energética, a gente também tem que se lembrar que a disponibilidade de máquina ela vai ser determinante. Né? Uma usina ela tem que performar pelo menos acima dos seus 80%, como eu falei, pelo menos mais 600 horas no mês. Né? Se a gente pensar que o mês tem 720 horas, 24 vezes 30. Tá? Por que isso? Um dos grandes atributos da fonte biogás é ser um combustível renovável, né? E para geração de energia elétrica, ela é síncrona com a rede, firme e despachável. Para que isso aconteça, a gente precisa que a usina ela esteja sempre pronta para fazer esse despacho. Então, é disponibilidade de máquina alta. Se eu tenho uma usina cuja disponibilidade está ali em torno dos seus 50%, infelizmente, ela está se equiparando a uma usina fotovoltaica. A fotovoltaica você vai ter nessa faixa. Né? Faz sol, claridade suficiente, pelo menos metade do dia. Né? Então, o biogás ele é muito mais do que isso. Né? É uma fonte muito mais firme, que tem atributos muito mais vantajosos do que todas as outras fontes renováveis. E a gente precisa dar importância e aproveitar esses atributos, e eles vão estar relacionados à disponibilidade de máquina. Né? Ou seja, isso vai influenciar também na receita que você vai obter. Né? Você precisa ter receita de acordo com aquilo que foi projetado. E no frigir dos ovos, o que vai determinar o teu sucesso vai ser manter o custo operacional sob controle. Né? Bom, dentro então dessa questão dos custos, né, a própria Juliana também falou, a importância de se medir, né? Você não conhece aquilo que você não mede. Né? Você está totalmente cego se você não mede parâmetros. Então, conhecer a performance é muito importante para a manutenção daquele modelo de negócio. Tá? E aqui eu não estou falando de monitorar, deixando uma pessoa o tempo todo ali olhando para o gerador funcionar. Não é isso. Existe monitoramento remoto. Né? As boas práticas de administração dizem da criação de indicadores, os famosos KPIs, né? Os indicadores de performance. Com monitoramento remoto, você consegue ter esses indicadores. Agora, isso se desdobra numa característica muito interessante, que é o seguinte: você consegue ter meios de atuar de maneira muito mais proativa e preventiva na resolução de problemas operacionais ou na resolução de eventuais falhas. Diminuir o tempo de resposta para uma ocorrência, uma determinada não conformidade. Certo? Você consegue ter atuação à distância, online, em tempo real para fazer essas intervenções. Isso é uma das grandes maneiras de se manter custos operacionais sob controle também. E até mesmo a questão da medição, ela tem uma importância nas etapas de projeto, ou de pré-projeto, que seja. Por quê? Você fazer a medição da condição real do biogás, isso vai te dar
uma tranquilidade muito maior a uma tomada de decisão, porque diminui a incerteza daquele negócio. Né? Se você está em cima de um projeto onde já exista um biodigestor, já está produzindo, e você faz estimativas em cima de cálculo, beleza, você já tem um norte. Né? Não fazer estimativa nenhuma, você está totalmente cego. Né? Tudo bem. Mas, em cima de um cálculo, você tem um norte. Em cima de uma medição, você tem um dado real. Esse dado real ele vai te dar muito mais tranquilidade, porque os negócios no biogás, eles são muito dependentes da escala. Existem muitos negócios que acabam, infelizmente, não viabilizando no biogás, porque o porte é muito pequeno. Né? Principalmente quando a gente pensa em geração de energia elétrica. O porte é muito determinante. Né? E, da mesma maneira, a gente tem muita economia de escala conforme vai aumentando o porte de uma usina. Economia de escala é uma característica extremamente interessante para um projeto. Né? Então, eu acredito que a mensagem que a gente tinha para deixar seja essa. Né? Fico à disposição aí das perguntas que vocês mandarem. O que a gente acabar também não respondendo aqui, tem o nosso contato, tem o nosso site, vocês podem também nos mandar qualquer questionamento por lá. Certo? Obrigado, Felipe. Obrigado você, Rodrigo. Parabéns pela tua apresentação. E de fato, um ponto que me chamou bastante atenção da tua apresentação é que quando a gente fala de eficiência, a gente não está falando só de quilowatt, né? A gente está falando de custo. A gente está falando de performance financeira do biogás como negócio. Então, esse é um ponto bastante importante quando a gente fala de performance de plantas, porque a gente está olhando a remuneração de todo aquele capital que foi investido e um resultado, e uma firmeza em resultado de entrega energética que aquela unidade demanda. Né? Então, ou contratos que estão celebrados em cima daquela energia demandam. Então, a performance, ela está ali para garantir que esses resultados financeiros aconteçam e que a gente tenha um menor custo operacional a médio e longo prazo, né? Então, foi bastante esclarecedor, Rodrigo, a tua apresentação, especialmente nesses aspectos de que eventuais economias de curto prazo levam a problemas de performance a médio e longo prazo, e isso impacta, de fato, os resultados da planta. Agora, eu gostaria de convidar a Juliana e o Pérez também para compor aqui a mesa. O Pérez vai fazer o amigo Pérez vai fazer uma importante mediação nesse momento. Está com um pouquinho de ruído aqui, acho que é do teu Pérez. É que eu estava ajustando aqui. Agora está perfeito. Obrigado. Excelente. Bem, Pérez, pessoal, a bola está contigo. Excelente. Bom, parabéns, Juliano e o Rodrigo, que eu fiquei emocionado aqui com a apresentação, com a qualidade. Ficou melhor do que eu imaginava. Clara, né, a exposição dos pontos principais, né, onde interferem numa performance da planta de biogás, porque o ponto importante é o seguinte, é algo integrado. Tudo tem que funcionar perfeito. Se uma parte funciona e a outra já não funciona, quer dizer, a performance da planta inteira ela piora. E muitas vezes o dia a dia, né, do suinocultor, daquele produtor de biogás, pode ser fecularia, avicultura, gado de leite, gado de corte, um frigorífico, ele se acostuma, né? Se acostuma com o biodigestor, está estufado, está resolvido, e meio que não atenta para os detalhes. E como o Rodrigo falou, a medição é fundamental. Como é que você vai enxergar o que está acontecendo se você não mede? É como se você estivesse num quarto escuro, entendeu? Totalmente acústico, que você não consegue nem ver nem ouvir. E sozinho, sem falar, porque você não tem que se comunicar com o biodigestor, né? Você tem que falar com ele, e aí, rapaz, tá tranquilo aí? Tá com algum problema? Da mesma forma, o gerador, por exemplo, um dos procedimentos
mais básico de manutenção de um gerador é ouvir o som do gerador, ver se está vibrando, ver alguma característica ali. Então, isso é importante demais, E um ponto que quando nós tivemos a ideia de fazer esse seminário, esse webinar, perdão, é o seguinte, é que efetivamente esse material, essa discussão aqui, ela não termina quando acabar esse webinar. Esse webinar ele vai poder ser consultado N vezes, né, por vocês. E aí, o que acontece? Se você, produtor, tiver conhecimento de alguém que está com um gerador parado, ou um biodigestor que você vê que não está sendo cuidado, manda esse link desse webinar para ele dar uma meditada, para dar uma avaliada. Porque eu já ouvi, né, em alguns eventos, dizer que falta informação, falta, vamos dizer assim, um apoio. Então, a partir desse momento, a partir desse webinar, não falta mais. Por quê? Porque o CI Biogás está aqui para te ajudar em tudo no manejo de biodigestão e a CHP para te ajudar em tudo no tratamento de biogás e geração de energia. Então, por favor, quem falar que falta informação a partir de hoje, por favor, copia esse link e mande para a pessoa, porque a partir de hoje não é possível mais a gente não saber, nós temos que saber o que acontece. Então, tem umas perguntas aí que foram feitas. Deixa eu ver aqui onde que estão as perguntas. Ah, está aqui. Por exemplo, tem a do... Eu estou olhando aqui no computador, né? Rodrigo Basso. Boa tarde. Pensando em manejo dos substratos e parâmetros operacionais, quando é feito o CIP, né, como tratamento químico, alcalino ou ácido, o efluente é segregado ou lançado no biodigestor? Como recomenda? Eu confesso que eu não sei o que é CIP, Juliana, me ajuda aí a aprender. Eu também estou aprendendo aqui. Péricles, da sigla CIP, eu confesso para você que eu vou ficar devendo também. Mas vamos lá. Você fazer tratamento químico, alcalino ou ácido, no material que você vai usar dentro da tua planta, esse material pode ir para um biodigestor? Pode. Normalmente pode. O que tem que se avaliar? O tipo de produto que foi utilizado, e você tem que estar preparado para conviver com a consequência da adição desse tipo de produto. E posso trazer um exemplo muito comum. Ácido sulfúrico é um produto amplamente utilizado nas mais variadas indústrias, porque ele é um ácido, em geral, de baixo custo, ele é um ácido forte, né? Então, ele é um ácido muito utilizado em variados tipos de processos químicos industriais. E eu posso utilizar um material que tem essa adição aí do ácido sulfúrico para colocar dentro de um biodigestor. Mas o ácido sulfúrico, ele tem enxofre ali. E o enxofre, ele vai se converter quimicamente, né? Eu estou mandando enxofre para dentro do meu biodigestor. Então, eu preciso conviver com a realidade de que eu vou ter um gás muito rico em H2S. E aí, o que precisa ser avaliado eu posso fazer algum tipo de pré-tratamento químico antes de entrar no meu reator para talvez remover um pouco desse enxofre, ou eu vou produzir um gás que eu assumo que ele será muito rico em H2S e depois eu faço um tratamento do gás. Então, é uma situação que tem que ser analisada caso a caso, porque depende da escala, do volume que está produzindo, de quanto foi essa adição, porque tem adição também que acontece que às vezes ela não tem um impacto significativo ali na produção de biogás. Então, Rodrigo, obrigada. Rodrigo, a pessoa que fez a pergunta? Foi, Rodrigo. Obrigada pela pergunta. Mas assim, tem que analisar qual foi o tipo de ácido ou qual foi o tipo aí de agente alcalino utilizado e estudar o teu sistema.
Mas existem N plantas de produção de biogás que conseguem sim performar tendo esse tipo de material adicionado no efluente deles. E isso enfatiza a questão da gente avaliar, né, o substrato de tempos em tempos, né, e verificar o que está sendo feito no manejo, né? Quer dizer, então, vamos para frente. Tem outra pergunta aqui do Elias, que eu acho que é mais para o Rodrigo, né? Quais as técnicas em termos de instrumentação utilizadas para avaliar o potencial de produção de biogás de um determinado substrato? Não, é para a Juliana, né? De um determinado substrato em escala laboratorial. E qual o nível de automação de tais instrumentos? Uhum. Elton, obrigada pela pergunta também, obrigada pela participação. Existem várias técnicas para determinar o potencial de produção de biogás. A que nós utilizamos aqui no CEI Biogás é uma técnica volumétrica, onde a gente usa os equipamentos chamados eudiômetros, tá? Ela não é uma técnica muito automatizada, tá? É uma técnica que demanda de técnicos, de mão de obra que vão ali fazer as leituras, porque é numa escala volumétrica. Mas qual que é a grande vantagem, ao meu ver, em utilizar os eudiômetros? A gente consegue, em uma sala como é aqui do CEI Biogás, de 20 e poucos metros quadrados, ensaiar mais de umas 38 amostras em triplicata ao mesmo tempo. Então, eu consigo ensaiar um grande número de amostras ao mesmo tempo em um espaço físico, assim, relativamente pequeno. E é uma vidraria. Então, eu compro a vidraria, enquanto essa vidraria não se quebrar, é claro que eu preciso mandar calibrá-la a cada tempo, mas enquanto ela não se quebrar, é um equipamento que eu posso utilizar. Existem outras técnicas de deslocamento de pressão, né, que tem pequenos manômetros que você acopla em pequenos reatores. Existe uma técnica que é um pouco mais automatizada, que ela já faz daí, além desse deslocamento da pressão, ela já faz a coleta automatizada desse dado, que é um equipamento que existe para isso. Uma das limitações que esse equipamento tem é que você não consegue ensaiar várias amostras ao mesmo tempo, porque é um módulo pequeno, se eu não me engano, cabem 12 digestores nesse equipamento que eu conheço. Então, assim, Elton, tem que avaliar a tua necessidade, né? Se o teu negócio, se a tua expectativa é fazer uma pesquisa, às vezes é no nível universidade, pode ser que esse que é mais automatizado e que você consegue ensaiar 4 amostras ao mesmo tempo atende a tua necessidade. Se você está pensando em sei lá, eu quero montar um laboratório para prestar serviços, às vezes você usar a técnica com a vidraria, ela vai ser economicamente mais viável. Então, depende da tua aplicação, tá? Em relação a qual é a melhor, vou dizer assim. Eu vou aproveitar essa pergunta do Elias e vou fazer no mesmo sentido para o Rodrigo. Qual é a medição? Quais são os instrumentos? Qual é a instrumentação que a gente precisa para avaliar a eficiência da geração de energia? Tá, vamos lá. Até teve uma pergunta aí, de repente o pessoal pode ajudar, alguém que fez uma pergunta mais ou menos nessa linha aí no chat que eu vi aqui. Tá? Então, a instrumentação que a gente tem disponível hoje em dia, ela consegue medir biogás, até mesmo em tempo real, tá? E de maneira online. Você pode conectar isso em monitoramento remoto, tá? Ou através de um cabo de internet. Se não tiver disponibilidade, pode ser via sinal de celular. Se mesmo assim o sinal de celular for ruim, existe a possibilidade via rádio, tá? Então, você consegue, hoje em dia, monitorar isso em tempo real e à distância, tá? Parâmetros que normalmente se monitoram no biogás. A concentração de metano, gás carbônico, oxigênio, H2S, tá? Esses são os principais parâmetros monitorados aí em termos de qualidade, tá? Variáveis físicas que a gente consegue medir. Pressão, temperatura, vazão, tá? Tudo isso a gente consegue medir também da mesma maneira, online, em tempo real, certo? Quando a gente pensa aí na questão da medição da eficiência energética, aí entra também os medidores de energia,
né? Então, vai medir ali a quantidade de energia que está sendo entregue. Isso, normalmente, ele já está dentro do quadro do próprio gerador. Você tem um contador de energia. Tá? Você vai ter ali quantos quilowatts estão sendo produzidos, né? Você tem o acumulado, e por aí vai. Tá? Então, essas são as principais formas de medição que a gente tem disponíveis atualmente. Uma gama de instrumentos aí disponíveis para isso. Então, Rodrigo, o Cláudio Almeida, ele perguntou o seguinte: a eficiência do grupo gerador, do grupo motogerador, é prejudicada se o biogás é oriundo de substrato diferente? Quer dizer, dependendo do substrato, produz um biogás diferente, aí isso pode interferir no gerador, etc. E tal. Diga aí. Perfeito. Bom, sim e não. Vamos lá, vai depender. Depende do quê? Depende do tratamento que está sendo aplicado. O biogás desses diferentes substratos, ele vai ter qualidades diferentes. Um vai ser mais rico em uma determinada característica, mais pobre em outra. Então, assim, sim, vai haver diferença entre esses vários tipos de biogás produzidos por tipos de diferentes substratos. As tecnologias aplicadas para o tratamento dele são muito parecidas. Você pode ter tecnologias mais simplificadas, aquilo que eu falei, que você vai, de repente, dar só uma batida na concentração, você vai trabalhar com um tratamento com um custo maior, que pode te dar uma suscetibilidade, de repente, de variar a carga. Você pode trabalhar com um tratamento um pouco mais estável, que ele vai ter um custo de implementação um pouco maior, ou maior, né? Não só um pouco maior, mas, enfim, que vai te dar maior estabilidade, maior segurança operacional. Então, assim, há diferença. O comprometer o resultado final no grupo gerador vai depender desse meio termo, que é o quê? O quão bem e a qualidade na qual está sendo aplicado o tratamento e o controle de operação e manutenção desses equipamentos. Então, tudo vai depender desse meio termo. Tem uma outra pergunta aqui, considerando que falou sobre a eficiência dos biodigestores, é possível que alterações relativamente simples no manejo do dejeto já dê resultados positivos? E aí eu vou vou inventar outro pedaço dessa pergunta, dizer que o formato do biodigestor, isso também pode influenciar na produção de biogás, controle ali, né? Vamos lá, Liege Péricles, então, obrigado pela pergunta. Mas sim, às vezes o que você precisa fazer, uma das coisas que você precisa fazer para melhorar a performance do teu sistema, ela não requer investimento, não requer um investimento financeiro. Você não tem que comprar nada novo para colocar lá. É a forma como você faz, né? Às vezes, por exemplo, você já faz a recirculação. Então, você já tem a bomba, você já tem tudo lá, só que você não faz da maneira adequada, né? Às vezes, você já faz a agitação, mas você não faz ela na rotação mais adequada para a biodigestão. E em relação ao formato, Péricles, aí também tem influência, principalmente a depender do tipo de substrato que você está trabalhando. Porque se eu estou trabalhando com um efluente bem líquido, e que eu estou usando uma lagoa coberta, uma geometria retangular, e que a geometria foi construída adequadamente ali para o reator também, né? Você tende a não ter problemas com isso, porque o sistema ele é eficiente para isso. Agora, se você tem uma lagoa coberta e você começa a adicionar substratos, pensando que aquilo é um CSTR, que você vai trabalhar com 10% de sólidos totais, aí eu não diria que é o formato do teu biodigestor, eu diria que é a limitação tecnológica de um modo geral. Ele precisa ter um pouco mais de tecnologia para te dar essa resposta. Esse ponto final que você falou, Juliana, é bem interessante. Um ponto que tem que estar na mente das pessoas é que produzir biogás e gerar energia com biogás não é simples. Tem que ter engenharia, tem que ter tecnologia. E hoje existe engenharia e tecnologia disponível. Tudo bem, pode ser que um pequeno produtor não consiga ter acesso a toda a tecnologia de uma vez só, mas ao menos aprender a respeito do assunto e no dia que for possível, no dia que tiver um financiamento
tiver uma condição, vamos dizer assim, razoável de poder investir ou achar um investidor, é fundamental fazer o certo, porque fazer o mais ou menos é a receita para dar errado, entendeu? O Rodrigo falou da vela. Rapaz, a vela de carne baratinha, mas ela interfere no formato da chama dentro do cilindro. Quem que está preocupado em formato de chama dentro do cilindro? Ninguém. É só a gente da CHP que está preocupado com o formato da chama. Por quê? Porque se você tem um formato deformado, você esquenta mais um lado do cilindro e menos o outro. E aí o que acontece? Você começa a ter um problema ali de incrustação de um lado, entendeu? E até você tem ali, vamos dizer, na sede da válvula, você começa a ter problemas. E nós já pegamos válvula quebrada dentro do cilindro. E aí acaba com o cilindro, porque imagina um pedaço de ferro ali balançando, batendo em tudo que é canto. Então é muito preocupante fazer qualquer coisa sem engenharia, sem medição. Diga, Juliana. Se me permite, Péricles, mas nessa mesma direção e que, na verdade, é a motivação de nós estarmos aqui hoje fazendo esse webinar. Produzir biogás do modo mais tradicional possível não tem novidade, gente. Isso é feito há muitos anos. O que hoje a gente está discutindo e o que eu abordei, o que o Rodrigo abordou é assim: quem enxerga que o biogás é um dos negócios do empreendimento dele, que o biogás, que a produção de biogás, que a produção de energia faz parte do negócio dele, vai ir nessa direção que a gente está falando. Eu acho que essa é a grande diferença. E tá tudo bem se por alguma razão você tem um biodigestor e que para você qualquer quantidade de biogás que produzir tá tudo bem também, ok. Mas o que a gente está falando aqui hoje você tem uma planta, você entende que ela é parte do teu negócio, você considera essa questão do CAPEX e OPEX, você tem o teu fluxo de caixa que envolve o teu sistema de biodigestão, é principalmente para esse público, né, ou principalmente com esse olhar que a gente fez a abordagem aqui hoje. Gente, inclusive, dentro desse assunto, eu vou colocar a pergunta da Camila Matos e vou misturar com a do Valdomiro José da Costa, que é o seguinte: a Camila está preocupada que pequenos produtores possam ter análise de laboratório. Aí, Juliana, aí você fala que uma análise por ano, de repente, não é tão caro assim, né? Eu disse isso aí, me responde também. E o Valdomiro pergunta se tem algum instrumento de medição em tempo real para verificar a eficiência do biogás, entendeu? Que pode ser instalado nas plantas. Aí o Rodrigo vai dizer a respeito lá do sistema VIT, né? Então, toca o barco aí, Juliana. Camila, obrigada pela pergunta, e vai muito em relação ao que eu falei imediatamente antes aqui da sua pergunta ser lida, tá? Eu acho bem bacana essa preocupação dos pequenos produtores de querer ter o máximo do biodigestor deles também, mas às vezes você fazer uma remessa de ensaios aí 1-2 vezes por ano não é tão caro assim e vai te ajudar a ter um norte de pelo menos como tá, porque você vai ter alguma medição. Mas, vamos lá, se tem um pequeno biodigestor instalado lá e o objetivo desse biodigestor é substituir o GLP daquele sítio, né, daquela propriedade rural, e hoje o produtor consegue fazer isso, ele não compra mais GLP há algum tempo e ainda sobra um gás lá que ele queima, tá tudo bem, talvez de fato nesse momento não seja necessário ele ir para essa linha, então vou monitorar, vou melhorar, porque ele está atendendo a demanda dele e um pouco a mais que produzir não vai mudar a realidade dele. Então tem que enxergar também, Camila, como é que isso poderia ser benéfico para ele. Mas você monitorar, você medir isso aí 2 vezes por ano não é tão caro assim e talvez caiba no orçamento mesmo do pequeno produtor. Rodrigo? Isso, então, a pergunta do Valdomiro, né, na verdade, está meio que dentro daquilo que eu já tinha respondido antes, né? Então, a gente tem sistemas para medição, né? Você medir a eficiência do biogás aí, imagino que
a ideia seja você medir a eficiência da planta, né, como um todo, né? Então, como eu falei, você tem aí instrumentos para medição não só das variáveis do biogás, as variáveis de composição química e as variáveis físicas, né? Então, relembrando, as principais: concentração de metano, CO2, oxigênio, H2S. Por que o oxigênio é importante? Bom, primeiro, se você trabalha com processo de microaeração para dessulfurização, a concentração de oxigênio é muito importante, né? Para você regular o sistema de tratamento, tá? E entrar muito ar na tubulação do biogás também não é interessante, principalmente se vai fazer uso elétrico, né? Porque o gerador depois ele vai ter que responder quanto a essas variações aí da presença de ar. Tudo bem que ele precisa puxar ar, né, para fazer a mistura ar-combustível, mas não é interessante que esse ar venha misturado com o próprio biogás, né, e sim que o próprio gerador regule os seus sistemas, as suas válvulas de admissão para trazer esse ar ali para dentro, né? Então, por isso que é importante você monitorar também o oxigênio, né? Então, metano, CO2, H2S, oxigênio, temperatura, pressão, umidade, né, são as grandezas que a gente consegue monitorar, mas geração de energia, na verdade existe mais uma infinidade, estou só falando as principais, né? Então existem disponível aí numa gama bem grande aí no mercado. Claro que os sistemas importados eles ainda trazem aí normalmente eficiência e confiabilidade bem interessantes, mas a gente tem também sistemas nacionais aí que dão conta do recado. Inclusive a medição em tempo real do biogás, ela também indica o comportamento do biodigestor, né? Se começa a acontecer alguma coisa diferente ali, está dando uma dor de barriga, o biodigestor vai te falar a respeito disso, né? E um outro ponto também, complementando essa resposta, é que o sistema de medição, dessulfurização, voltei, ele tem a medição de vazão normalizada, ou seja, você consegue com precisão saber qual é a quantidade de combustível que está entrando no gerador, e com a medição da energia gerada, você consegue monitorar a eficiência energética do gerador. E isso tem fundamental importância, porque eu já visitei granjas que, em termos práticos, o produtor jogava um gerador novo todo final de ano no barranco. Ou seja, ele estava deixando de ganhar um dinheiro pela baixa eficiência energética do gerador. E muitas vezes uma pequena variação na eficiência energética, você tem um monte de dinheiro em cima da mesa, que ou você joga fora ou bota dentro do bolso. E aí eu tenho uma outra pergunta aqui do Marcelo Real, depois eu vou voltar numa pergunta lá em cima, que é a respeito do uso de microalgas para mitigar, vamos dizer, pergunta ao Rodrigo, ele deu os parabéns, né? Pergunta a você, Rodrigo, qual a sua opinião sobre o uso de microalgas para mitigação de CO2 no tratamento do biogás? Bom, antes do Rodrigo dizer, Marcelo, isso aqui é um sonho meu de uso de microalgas, não só para mitigar o CO2, como o H2S, mas o Rodrigo tem mais conhecimento do que eu sobre isso, mas eu estou emocionado aqui com essa pergunta. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado aí, professor Marcelo, aí. Obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que não só o tratamento por microalgas, mas também outras formas de tratamento, elas são bastante importantes, o desenvolvimento dessas novas tecnologias, para que a gente tenha mais opções, né, mais formas distintas de poder tratar o biogás, né? No caso da remoção de CO2, vou pegar aí, seja por microalgas, que eu acho muito importante, porque você trabalha ali com sistemas biológicos, a gente tem vantagens de ter custos, principalmente operacionais, mais baixos, quando a gente fala em tratamentos biológicos, né? A remoção de CO2 ela é muito importante,
não só para a questão de mitigação de gases de efeito estufa, né? Então isso você pode fazer não só tirando do biogás antes de alimentá-lo no gerador, por exemplo, o que é muito interessante porque você tem um combustível com poder calorífico maior, né? Então é aquilo que a gente conversou durante o webinar. Maior poder calorífico, mais fácil de você obter mais eficiência energética, né? Então tirar o CO2 antes é bem interessante. Agora, tirar ele depois também é muito interessante do ponto de vista ambiental, né? A emissão do grupo gerador, ela tem aí uma característica de uma concentração de CO2 bastante alta e uma concentração muito baixa daqueles hidrocarbonetos, daqueles produtos que é comum de se encontrar em emissão veicular, por exemplo, né? Monóxido, tá? Isso depende muito da eficiência energética. Tá? Então, quanto melhor o gerador performar, mais limpa, digamos assim, vai ser essa emissão. E aí mais fácil vai ser para a gente poder colocar, por exemplo, um sistema de microalgas para tirar esse CO2. Né? Então, vejo como uma oportunidade muito importante para o desenvolvimento da cadeia do biogás. Outro ponto também interessante é a questão do volume da mistura, né, combustível-ar. Às vezes, assim, para pensar, em 1 hora, nós consumimos, para a conta ficar fácil, 100 metros cúbicos de biogás. Isso é combustível. Eu tenho que pegar esse biogás e misturar com 9 vezes mais metros cúbicos de ar atmosférico. Ou seja, então, em 1 hora, está passando por dentro do motor 1.000 metros cúbicos de volume, né, da mistura combustível-ar para fazer a queima estequiométrica. Então, essa dimensão de 1.000 metros cúbicos em 6 cilindros de um gerador é algo fantástico. Tenta visualizar o que é 1.000 metros cúbicos de, sei lá, um espaço físico. Isso passa por hora dentro do motor. Então, tudo é muito preciso. Cada sensor tem uma resposta muito precisa, muito rápida, sabe? Milissegundos. Então, toda essa medição que nós estamos falando aqui, ela interfere na performance da planta. Por isso, o título, Eficiência Energética em Plantas de Biogás, que, em outras palavras, como o Felipe falou no início, é a performance da planta. E um ponto importante é o seguinte, que o setor de biogás precisa crescer e aumentar em qualidade, em eficiência, porque senão vai ficar aquele vagalume, você chega um dia, o motor está funcionando, amanhã está parado e falta peça, e a peça aí bota uma peça que não é adequada. Então a responsabilidade na manutenção do gerador, ela tem que ser uma responsabilidade do proprietário do gerador e da planta. Por quê? Porque se amanhã o setor do biogás começar a mostrar confiabilidade e firmeza na garantia firme de geração de energia, nós vamos poder ser remunerados não somente pelo quilowatt-hora, mas pelos serviços ancilares, pelos serviços ambientais. Depois eu vou pedir para a Juliana falar um pouco sobre a questão do biofertilizante, que é outro subproduto, né, que tem uma importância muito grande no sentido de comercialização, e nós temos que valorizar esse subproduto também. Mas eu vou colocar 2 perguntas aqui, que estão aqui meio que unidas. Uma da Milena, outra do Felipe Contesini. Quais substratos, da Milena, quais substratos podem produzir biogás? E o Felipe está preocupado com as normas de referência na análise dos substratos, entende? E o CIBiogás é certificado, né? Então fala aí, Juliana. Vamos lá. Milena e Felipe, obrigada por participarem e enviarem as perguntas. Milena, tudo que tem carbono, em tese, pode produzir biogás, né? Tudo que é orgânico pode produzir biogás. Às vezes não é tão simples assim, porque o pré-tratamento que pode demandar para você utilizar algum tipo de substrato pode não ser viável para que você utilize aquele material.
Mas aqui no nosso laboratório do SEI Biogás, que ele é acreditado inclusive na norma ISO 17025, que é uma norma de competência técnica para laboratórios, a gente já analisou cerca de 300 diferentes tipos de substratos. Então vamos lá, já passou resíduo de pescado, além dos clássicos, né? Suíno, bovino, sucro, mas vai. Resíduo de pescado, algas de vários tipos, palmas de vários tipos. A gente já saiu amostras de madeira, por exemplo, e por aí vai. Então, tudo vai depender, Milena, de se vai valer a pena para você usar o teu tipo de substrato, da disponibilidade desse material que você tem. Às vezes é uma quantidade tão grande desse material que você tem que vale a pena você fazer os investimentos e de quanto você está disposta a investir para usar esse material na produção de biogás. E a pergunta do Felipe, se não estou enganado o nome dele, Felipe, aqui no SEI Biogás, a gente segue as normas do Standard Methods, que eles são voltados para água e efluentes, mas existem algumas normas europeias também, que eu não recordo de cabeça quais são as referências delas, mas que podem ser utilizadas para esse fim. Mas o Standard Methods, em geral, ele atende bem ao que você precisa para analisar os efluentes dos biodigestores. Vou ficar... Alô? Estão me ouvindo? Agora a gente vai ficar devendo uma pergunta aqui do Rodrigo Basca. Ele está preocupado em usar o biogás nas caldeiras, né? Na queima, né? De caldeiras no setor sucroalcooleiro, né? Ou alguma outra caldeira que usa a biomassa como combustão. Como essa parte de caldeira não é a praia, né, da CHP, aí eu vou ficar devendo isso aí, porque aí a gente vai especular, e o principal objetivo dessa live aqui é transmitir de alguma forma segurança para todo aquele que quer desenvolver esse negócio, quer produzir biogás, quer gerar energia elétrica, quer ter segurança energética, entendeu? E muitas vezes não sabe por onde começar. Essa união estratégica que nós aqui fizemos entre o SEI Biogás e a CHP, ela permanece, não é só um webinar, porque a CHP Brasil é associado mantenedor do SEI Biogás, né? E eu sou conselheiro do SEI Biogás. Então, o objetivo dessa iniciativa aqui, para enfatizar mesmo, de alguma forma transmitir a todos que querem estar nesse setor de uma forma eficiente, competitiva, que hoje existe tecnologia, informação, engenharia, qualidade, laboratório, instrumentação, medição. Então, não há, vamos dizer assim, a não ser a limitação financeira, que essa aí é natural, a gente entende. Tirando a limitação financeira, hoje não há limitação para se produzir com eficiência energética, vamos dizer assim, usar o biogás para a geração de energia e até mesmo para quem quiser a produção de biometano, né? E a produção de biofertilizante. Aí eu queria umas palavras finais da Juliana, né, e do Rodrigo, que aí a gente encerra aqui esse webinar. Quero agradecer a oportunidade de vir aqui conversar um pouco com vocês, falar um pouco sobre essa realidade e o que eu busquei trazer como exemplos, e de uma maneira bastante simples, pessoal, mas é porque é isso que no dia a dia chega para a gente aqui no SEI Biogás. E me coloco à disposição, coloco a instituição à disposição, porque, como eu falei na apresentação, está na nossa missão desenvolver a cadeia. Então, naquilo que vocês enxergarem que somos úteis, que podemos ser úteis como instituição, estamos à disposição. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Péricles, obrigada, Rodrigo. Bom, agradeço também nossa oportunidade, agradeço pela Juliana aí pela palestra inicial dela, agradeço o Péricles aí, o Felipe também por terem mediado tudo. Bom, do nosso lado também a gente está totalmente à disposição aí, como eu falei, se alguma coisa a gente não conseguiu responder, estou vendo que está passando aí embaixo aí o nosso site, tem o nosso contato, tá?
a gente também aqui do nosso lado está totalmente à disposição. E a mensagem, acho que a Juliana, numa das falas dela, ela conseguiu pegar muito bem a essência, né? Se você tem um biodigestor, olha para ele sempre está inflado, beleza, você está gerando biogás, tá bom. A questão é possível se extrair muito mais disso? É possível se extrair melhores performances? É possível transformar isso num negócio extremamente rentável? Sim, é possível. Isso é possível com tecnologia de ponta. E a gente está aqui se esforçando todos os dias, se desafiando todos os dias para poder entregar essa tecnologia de ponta com confiabilidade e com tecnologia nacional o máximo possível para a disponibilidade dos produtores. Certo? Obrigado. Então, senhores, se você gostou dessa iniciativa, nós temos outros assuntos, podemos fazer outro webinar se aprofundando um pouco mais num tema, no outro. Se você quiser sugerir algum tema, esse certamente não será o último webinar, mas nós estamos aqui. E eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: quem conhece biogás fica apaixonado e é amor para o resto da vida, tá bom? Então, felicidade a todos. Já estou com saudade. Um grande abraço.